Até que ponto o passado pecaminoso de um homem interfere em sua qualificação, especificamente quando esse pecado é um pecado sexual? Essa é a pergunta. Pastor John, desde que me converti há 4 anos, senti um forte desejo de servir ao Senhor pelo resto de minha vida como pastor. No ano passado, o Senhor colocou diante de mim tudo o que é necessário para prosseguir, como treinamento no seminário e apoio de meus presbíteros. Existe apenas uma pergunta importante que devo responder. Meu passado pecaminoso de sexo fora do casamento, antes da minha conversão, me desqualifica para o ministério pastoral? Eu me arrependi e sou solteiro, mas considerando 1 Timóteo 3:2 e de acordo com 1 Coríntios 6:16, me tornei uma só carne com a garota com quem cometi este pecado. Estou desqualificado, pastor? Não, eu não acho que o sexo antes do casamento do seu passado, antes da sua conversão, o desqualifique para o ministério. E a razão pela qual digo isso é porque seria parte do que desqualifica se fosse parte de uma falha de caráter contínua de escravidão à sensualidade, ou pornografia, ou falta de controle. O sexo antes do casamento do seu passado não precisa desqualificar o ministério, a menos que seja parte de uma mancha contínua, pecaminosa e não santificada no presente. Então, vamos apresentar 3 razões da Escritura porque eu acho que isso é verdade, ou seja, porque um homem que foi rebelde em uma época da vida cometeu sexo antes do casamento no seu passado, mas agora está livre desse pecado e arrependido de sua feiura moral e espiritual que desonra a Cristo, por tempo suficiente para provar sua genuína novidade, podendo ser certo, então, considerar este homem para o ministério cristão na Igreja de Cristo. Então aqui está o primeiro argumento. É o exemplo de Paulo em sua vida passada e ministério presente, com a bênção de Cristo, que é realmente surpreendente por causa do uso que ele mesmo faz desse exemplo. Paulo foi cúmplice do assassinato de Estevão, e você pode ler isso em Atos, capítulo 7. Então, quando ele, Paulo, se tornou um líder nos esforços para acabar com o cristianismo com prisões e assassinatos, ficou ainda pior e mais intencional. Atos 9, 1 e 2 diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se a Damasco. Paulo era um assassino, e João relata em 1 João 3,15: Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. A própria avaliação de Paulo sobre sua vida pré-cristã era que ele era o pior, o principal dos pecadores, e que Deus o salvou e o usou de qualquer maneira, precisamente como um exemplo para outros que se sentem sem esperança sobre suas possibilidades futuras de perdão e utilidade. É uma preciosa realidade nas Escrituras. Aqui está a maneira como ele diz isso em 1 Timóteo 1, 15 e 16. Eu vou ler. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. E é por isso que é tão notável, porque não temos que fazer esta aplicação. Ele, Paulo, está fazendo o pedido. Veja o que ele diz: para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, Paulo dá sua própria experiência de misericórdia como um exemplo, que eu acho que se estende a uma pessoa que pode não ter cometido um assassinato, mas que cometeu o sexo antes do casamento no seu passado. Esse é o meu primeiro argumento. Em segundo lugar, é um pouco mais complicado, porque o jovem que fez a pergunta estudou e pensou nos possíveis bloqueios ao seu próprio cargo de pastor. Ele que mandou a pergunta está fazendo uma pergunta sofisticada. Ele pergunta com base em 1 Coríntios 6,16. Se de fato a fornicação é um tipo de pecado que pode excluir do ministério, quando de fato o assassinato não pode. Agora,
Essa é uma pergunta ponderada por causa da maneira como Paulo argumenta contra a fornicação em 1 Coríntios 6 e por causa de 1 Timóteo 3,2, ao qual ele se refere. Neste texto, Paulo diz que um ministro na igreja deve ser esposo de uma só mulher, que alguns traduzem como homem de uma só mulher. Essa é uma paráfrase bastante comum, um homem de uma mulher só. Em outras palavras, nosso amigo se pergunta se pode se qualificar como um homem de uma mulher só porque cometeu fornicação. É assim que ele está pensando, o que é uma boa maneira de pensar. Ele não está tentando fugir dos rigores das Escrituras. Então, deixe-me tentar esclarecer o que eu penso que Paulo quer dizer com esposo de uma mulher. Preste atenção, pois isso é importante na maneira como o argumento deste jovem está funcionando contra ele e porque homem de uma mulher pode ser uma tradução enganosa. Tenho muitos amigos que traduzem dessa forma e tenho dúvidas sobre essa tradução. Suponha que seu pastor seja solteiro. E acho que isso é legítimo. Jesus é solteiro, Paulo é solteiro. Acho que é legítimo ter um homem solteiro como pastor. Suponha que seu pastor seja solteiro e cometa fornicação regularmente com apenas uma mulher. Ele se qualificaria como um homem de uma mulher só? Bem, tecnicamente sim. E todos sabemos que não foi isso que Paulo quis dizer. Portanto, traduzir marido de uma mulher como homem de uma só mulher pode nos colocar em dificuldade se não formos cuidadosos. Paulo realmente está lidando com o casamento e se um homem é fiel à sua esposa ou se ele comete adultério. Agora a questão se torna: o que fazemos com o argumento de Paulo contra a fornicação em 1 Coríntios 6? Bom, alguns podem dizer. Paulo realmente argumenta que, em essência, uma relação sexual antes do casamento é um tipo de casamento. Então, nosso jovem amigo pode tirar a conclusão. Ele pode pensar: bem, então eu era casado de certa forma e não sou fiel a essa garota hoje por não ser oficialmente casado com ela. Sem mencionar que não posso nem me casar legitimamente. Se ainda estou casado com ela por causa desse antigo relacionamento. Foi isso que Paulo quis dizer? Ele diz em 1 Coríntios 6, 13 e 18. Eu vou ler para você. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? E ele grita: absolutamente não. Lembrando que moralidade sexual é fornicação, e aqui ele está ficando muito específico. Ele quer dizer nossos órgãos sexuais. Portanto, as partes do nosso corpo são as partes do corpo de Cristo. E então, aqui está a parte complicada. Ele, Paulo, argumenta assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. E então Paulo cita Gênesis 2:24, que fala sobre casamento. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E Paulo continua com o fim de 1 Coríntios 6, 13 a 18. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Assim, Paulo retrata o horror da fornicação para o cristão como tomar as partes do corpo de Cristo e transformá-las em partes do corpo de uma prostituta. É assim que a relação sexual é íntima e profunda na mente inspirada e apostólica de Paulo. Você se torna um corpo com ela. O que torna o texto ameaçador para o nosso ouvinte é que Paulo cita Gênesis 2:24, que é um texto sobre casamento. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Paulo quer dizer que, em essência, aquele que fornica com uma prostituta é casado com ela? Isso é o que ele pergunta. Isso excluiria por causa de 1 Timóteo 3:2.
A minha resposta é não. Não é isso que Paulo quer dizer. Ele poderia ter dito isso. Ele não tira essa inferência ou essa conclusão. Isso teria sido poderoso se ele tivesse dito, mas ele não foi lá. Então, o que ele está fazendo? Eu acho que o que ele está fazendo é o seguinte. Paulo diz: o que torna a fornicação tão horrível é que ela pega o desígnio de casamento de uma só carne e o prostitui. Ele prostitui essa parte do casamento, tirando-a da relação de aliança do casamento e tratando-a como se fosse projetado para uma prostituta. É precisamente o fato de que isso não é um casamento que torna a prostituição das partes do corpo de Cristo tão horrível. A união de uma só carne, projetada para o casamento, que representa Cristo e a Igreja, e é por isso que não é idolatria fazer sexo no casamento, tirá-lo dessa aliança sagrada com uma esposa e com Cristo e prostituí-lo em fornicação é o que torna essa fornicação tão horrível. Portanto, concluo que Paulo não estava tratando a fornicação como uma espécie de casamento. Não há nenhuma aliança formada com essa prostituta e é exatamente isso que torna a semelhança sexual com o casamento tão moral e espiritualmente feia. Portanto, não acho que o argumento de Paulo em 1 Coríntios 6 signifique que nosso jovem amigo arrependido e transformado deva usar esse texto para argumentar que ele foi excluído do presbiterato simplesmente por causa de 1 Timóteo 3,2, que diz que ele deve ser o marido de uma mulher. Uma última observação que também é preciosa. Nesse mesmo capítulo, Paulo se refere especificamente à fornicação como algo na igreja que foi purificado e perdoado. Paulo diz em 1 Coríntios 6, 9 a 11. Vou ler para você. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem adúlteros herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele se refere à fornicação aqui porque cita adúlteros logo em seguida. Ao que eu digo, louvado seja Deus, porque qualquer um de nós pode ser salvo de nossos pecados. Portanto, minha conclusão é que os pastores da igreja desse jovem devem avaliar cuidadosamente biblicamente suas qualificações para o ministério e não deixar que o seu pecado passado de fornicação seja decisivo para o excluir.